Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação. Nessa aula que nós estamos aprendendo na prática, como utilizar a lógica de programação e algoritmos. Nessa aula aqui, nossa aula de número 5, nós vamos estudar aqui e aprender sobre variáveis. Nós vamos aprender então o que são variáveis. O objetivo dessa aula é a gente entender e saber o que são variáveis e como utilizá-las. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são, então, variáveis. As variáveis são muito importantes na linguagem de programação. Qualquer programação que a gente for estudar aí, as variáveis são muito importantes na hora de criar programas, na hora de criar qualquer tipo de software, qualquer tipo de... pode ser um jogo, pode ser um programa, um aplicativo. Pode ter certeza que você vai utilizar muito as variáveis, porque as variáveis são muito importantes. Então nós precisamos então aqui agora entender o que são variáveis e como utilizá-las. As variáveis, de uma forma bem fácil para vocês entenderem, de uma forma bem objetiva, variáveis são os espaços que nós criamos, Quando a gente cria uma variável, nós estamos criando um espaço na memória do computador, É como se a gente dissesse assim, criei esse espaço e eu reservei esse espaço para me colocar alguma coisa. Então, é dessa forma que funciona. E explicando de uma forma para vocês bem objetiva, quando a gente cria uma variável, a gente cria nada mais aí do que um espaço na memória do computador para a gente utilizar. Então, eu crio esse espaço e em seguida eu coloco alguma coisa nele, Eu atribuo alguma coisa para ele, dessa forma que funciona, Então, nós temos aqui no nosso código, a área das variáveis. Então aqui primeiro eu crio a variável. A primeira coisa que eu tenho que fazer, a minha variável precisa ter um nome, Eu preciso determinar um nome para essa variável. Depois eu vou colocar dois pontos, eu preciso dizer qual que é o tipo dessa variável, O tipo da variável, Vou colocar dessa forma assim, tipo da variável. É dessa forma que funciona. Eu crio a variável, coloco dois pontos em seguida o tipo dela. Então, como vocês puderam perceber, eu tenho que determinar qual que é o tipo dessa variável, Para mim, eu crio a variável e determino qual que é o tipo dessa variável. Então, funciona da seguinte forma, Aqui, para mim criar uma variável, as variáveis, pessoal, pode ser do tipo caractere, pode ser do tipo aí inteiro, do tipo real e do tipo lógico. Então, esses aqui são os 4 tipos de variáveis aí mais conhecidos, que a gente vai estudar aqui sobre eles e aprender como é que funciona aqui, praticar bastante aqui. Então, a variável do tipo caractere, ela recebe somente caracteres do tipo texto, Então eu crio essa variável para mim trabalhar com textos, para mim trabalhar com caractere. Então eu posso colocar números também, só que o sistema, o computador vai entender essa variável, mesmo que eu colocar números, vai entender como se os números fossem caractere. Então se eu colocar um número, alguns números aqui na variável caractere, depois eu não vou poder fazer nenhuma operação matemática com ele, fazer nenhum outro processamento aí que envolva cálculo, porque o computador vai considerar ele como caractere, A variável do tipo inteiro, é para números inteiros. Então, quando eu for trabalhar com números, em números inteiros, eu vou criar a variável do tipo inteiro. A variável do tipo real vai ser para trabalhar com números fracionados, números que não são inteiros. E a variável do tipo lógico, ela vai receber, ou ela vai ser falso, ou ela vai ser verdadeiro. Então, esses aqui são os 4 tipos de variáveis que a gente aí vai trabalhar. Bom, a gente praticar aqui, começar a praticar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável do tipo chamada nome, e ela vai ser do tipo caractere, Eu vou criar outra variável aqui chamada idade, dois pontos, Lembrando aí, ela vai ser do tipo inteiro, dessa forma aqui. Vou criar outra variável chamada peso, E essa variável vai ser do tipo real. E por último aqui, vou criar uma variável chamada fumante, E vou falar aqui que ela é do tipo lógico, Dessa forma. Então, com isso aqui eu criei as minhas variáveis. Então, variáveis aqui dos 4 tipos, que a gente tem, que são do tipo caractere, do tipo inteiro, do tipo real, do tipo lógico. Depois que eu criei as minhas variáveis, os espaços já vão estar armazenados, Se eu vim aqui executar, lembrando que eu já salvei esse arquivo, com o nome de aula 5. Se eu executar aqui, vai aparecer a janela aqui de execução do programa, vai aparecer fim da execução do programa. Eu vou fechar aqui. Vocês vão perceber aqui que na área das variáveis aqui eu já tenho aqui, todas as minhas variáveis do tipo global, no escopo dela aqui, o nome de cada uma, O nome que eu defini aqui é nome, idade, peso e fumante. E o tipo delas aqui, C de caractere, I de inteiro, R de real, L de lógica, E
os valores aqui, os valores aqui vai ser tudo aqui, na minha variável do tipo caractere, só apareceu aqui as aspas duplas, não tem nada, idade 0, 0, e fumante aqui vai ser falso. Então, porque eu não atribuí um valor, então eu não determinei nada para elas, né? Então é assim que funciona. Depois que a gente cria a variável, nós temos que então definir um valor para ela, e nós vamos fazer isso aqui dentro da área aqui de execução aqui, depois de início aqui do programa. Minha variável nome, para mim determinar um valor para ela, eu vou colocar menor que e o sinalzinho de menos, né? Com isso que eu estou dizendo, nome recebe. Aí eu posso dizer qualquer coisa aqui para ela aqui, ou seja, eu posso atribuir qualquer valor para ela, lembrando que essa minha variável é do tipo texto. E quando é variável do tipo texto, eu tenho que usar as aspas duplas, né? Colocar dentro de aspas duplas o que vale essa minha variável. Então, a minha variável nome recebe esse nome aqui, colocar o meu nome, né? Dessa forma. Então eu acabei de atribuir o valor para minha variável nome. Agora eu vou fazer a mesma coisa, né, com as demais variáveis, né? Minha variável do tipo idade, né, inteiro, ela vai receber um valor qualquer. Vou colocar aqui. Peso da mesma forma, né, recebe, né, sinal de menor que com um tracinho de menos, indicando que recebe alguma coisa. Então ela vai receber. Agora eu tenho que colocar. Não é um valor inteiro, né? Então aqui vai ser, seria 0,6. Só que o programa, lógica de programação, a maioria das linguagens de programação não aceita, né, a vírgula, né, como caractere. Então tem que colocar ponto, 86.5, Agora sim, é um número que não é inteiro, né, um número fracionado, né, 86.5. Eu poderia colocar aqui outros números, que aceitaria. Vou deixar somente 5 assim. A minha variável fumante, lembrando aí que ela vai receber o quê? Ela vai receber duas coisas, né? Verdadeiro ou falso. Eu vou colocar aqui falso, pronto. Então tá aí, né? Falso. Ela poderia receber falso ou verdadeiro, né? Se eu colocasse qualquer outro nome aqui, ele não ia reconhecer, né? O visual ele não ia reconhecer, então eu coloco, já vai ficar vermelho, reconheceu. Então criamos as variáveis, todas as nossas variáveis, e indicamos aí, né, determinamos aí o que cada uma vai receber, né, atribuímos os valores para ela, né, valor que nome recebe aqui o nome, idade recebe esse número aqui. Agora, se eu quiser mostrar na tela, basta eu fazer o seguinte, eu dar colocar um escreva L aqui, porque eu vou precisar colocar mais algo aqui em uma linha de baixo, né. Eu não preciso fazer assim, lembrando que a gente aprendeu na aula passada que dentro do escreva L a gente coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro a minha variável nome, dessa forma aqui. Já está salvo, né? Eu vou vir aqui e vou executar, vai aparecer lá nome, né? Por quê? Quando eu coloco aqui escreva, né? Peço para exibir algo na tela e eu coloco entre aspas duplas, o programa entende que eu quero que exiba o que está dentro das aspas duplas, né? Então eu não vou precisar dessas aspas duplas, por quê? Com isso aqui eu vou dizer aqui para o visual, escreva na tela a minha variável nome, ou seja, vai escrever o que a variável nome recebe, o que ela vale, né? Então nesse caso aqui ela vai receber, ela vai imprimir na tela, vai exibir na tela o valor, na verdade vai exibir o nome, né? Celso Roberto, né? Eu vou fazer isso aqui com as outras aqui variáveis, escreva L também, e aqui eu vou colocar idade, que é isso que eu quero, e outro escreva L aqui, né? Ou escreval, e aqui dentro aqui eu vou colocar peso. E por último, a minha variável fumante, né? Se ele fuma ou não fuma, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Pronto. Vamos executar agora. Aí, exibir certinho, Então, a variável nome, ela vale, né? O valor dela é Celso Roberto, a variável idade é 37, peso 86,5. E a variável fumante, né? Lógico, ela é falso. Então, não, como se eu não fumasse. Então, é dessa forma que funciona, né? Como é que a gente cria variáveis, e para que a gente utiliza as variáveis. De início você pode falar que seria muito mais fácil aqui já dentro dos escrevas aqui, eu já colocasse aqui logo aqui, por exemplo, aspas duplas, escrevesse o nome, não é mesmo? E exibir do mesmo jeito, né? Se eu executar aqui, a mesma forma, exibiu, correto? Só que depois, né? Eu não vai aparecer apenas na hora que eu executo, né, isso aqui, porque está entre aspas duplas. Então quando chegar nessa linha aqui, a execução do programa, né,
quando correr o código, né, e vir executando aqui de cima para baixo, né, chegar nessa parte aqui ele vai exibir aqui apenas, vai processar apenas uma vez aqui, pronto, né? Eu não vou ter o espaço guardado na memória com o nome, né, do tipo caractere, o nome. Então, porque na hora da gente criar programas, a gente vai criar essas variáveis, né? E na hora de fazer o processamento aqui, de fazer aqui, de aplicar aqui todo o código aqui, nós vamos precisar utilizar essas variáveis várias vezes, né? E nós vamos, então é por isso que a gente cria, mais ou menos aí que a gente cria variáveis. Essa é uma das funções que a gente utiliza para criar variáveis. À medida que a gente for trabalhando, né, nós vamos criar aí alguns projetos e vamos utilizar muitas variáveis. Vocês vão ver que vocês vão aí praticar e vão entender como é que funciona bem melhor as variáveis na prática, né, quando a gente estiver utilizando na prática mesmo. Bom, para finalizar essa aula por aqui, a gente vai ver algo aqui muito interessante, né, na programação, que é a concatenação, né? Como é que a gente faz para o que é concatenar, né? Como é que funciona? Então a gente pode utilizar texto junto com variável. A gente várias vezes nós vamos precisar juntar uma coisa com a outra, né? E no processamento aí a gente utiliza aí a forma que é conhecida como concatenação para a gente fazer esse processo. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a variável aqui, nome, né? Nome. Pronto. Se eu executar aqui, ó, no programa só vai exibir isso aqui, ó, né? Mas não tem nada mais aqui, né? Então, eu não vou saber o que é esse 37, o que é esse 86. Então, olha para vocês verem aqui, ó, por exemplo, aqui no nome, né? Aqui agora sim eu vou colocar aqui fora, aqui, ó, aspas duplas. E, ó, vou fazer dessa forma aqui, ó, nome, na idade aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu esqueci aqui de pôr a vírgula, né? Tem que pôr vírgula para separar. A concatenação, a parte mais importante, a gente coloca aqui a vírgula para separar uma coisa com a outra. Idade eu vou fazer a mesma coisa aqui na idade, né? Em idade eu vou colocar idade. E mais na frente aqui, toda vez eu estou esquecendo da vírgula, né? Vírgula. Aqui na frente aqui eu vou colocar também a vírgula. E, ó, vou fazer isso aqui, ó, entre aspas duplas, né? Anos, dessa forma aqui. Peso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Peso. Pronto. E aqui, opa, esqueci, não tem nada a ver esses dois pontos aqui. Tô, aspas duplas, vírgula, vírgula aqui de novo. Aqui, ó. Vou fazer aqui assim, ó, ficar melhor. Assim, né? Fumante. Eu vou fazer aqui, ó, assim, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó, você fuma? Uma pergunta, né? Vou perguntar aqui pro programa. Mesma forma, tem que dar um espaço aqui, ó, e vou colocar a vírgula. Aí vai exibir. Olha só para vocês verem com isso aqui como é que vai ficar a execução do nosso programa, né? Eu vou executar de novo. Pronto, agora sim, olha só para vocês verem, ó, nome. Aí tá lá, Celso Roberto, idade 37 anos, peso 86. Faltou aqui o espaço aqui, né? Você fuma? Falso, ou seja, não fuma. Que a minha variável tipo fumante, né, o valor dela é falso, então atribuí para ela o valor de falso. Aqui eu esqueci aqui, ó, de colocar aqui espaço aqui, né? Acho que é só isso, né? Vou executar de novo aqui. Pronto, né? Agora ficou com espaço aqui, ó. O espaço ficou certo, né? Bom, então é dessa forma que a gente concatena, né? Junta uma coisa com a outra aí, para a gente estar aí trabalhando aí na hora de trabalhar com textos na tela do nosso programa, né? Então dentro que eu escreva ela que eu pedi, ó, escreva para mim na tela isso aqui, ó, nome e o valor da variável nome, tá aqui, ó, minha variável nome. Então é o texto, né? Essa cadeia de textos aqui, ó, dentro das aspas duplas vai ser exibido mais a variável nome. E assim em todos os outros aqui, ó, idade mais a variável idade. É assim que funciona. Então, nessa aula aqui o que a gente vê era isso aqui, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais com variáveis. Nós vamos fazer um pequeno programa aí já. Vamos criar um programinha aí, executar aí na próxima aula. Vai ser uma aula bem prática aí. Vai ser uma aula bastante objetiva, né? Que vai dar pra gente aí, né? Bastante conhecimento na área de variáveis. Bom, então, se você gostou do vídeo, da videoaula, dessa videoaula, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue o canal e compartilha para que a gente possa estar crescendo. E lembrando que esse canal aí, nosso canal é um canal novo que nós criamos agora. Esse aqui é o primeiro curso que a gente está
desenvolvendo, né, o curso de lógica de programação, que é o primeiro passo de toda a linguagem de programação. Em seguida aí a gente já vai partir para uma linguagem de programação e no nosso canal nós vamos estudar várias linguagens de programação, vamos ter bastante coisa aí nas principais linguagens de programação que são utilizadas aí atualmente. Então, boa sorte para vocês e até a próxima aula.